Relaxa, 10, professor. 9. Aí. Aqui. Pronto, agora eu consegui voltar. Perfeito. Eu avancei alguns aqui, mas eu estava falando. Eu comecei a operação agora pelo Kelvin, justamente pelo divisor 5. Porque como eles possuem a mesma escala, fica mais fácil de resolver a operação, como a gente viu também na conversão de Kelvin para Celsius, que a gente cortou o 5. E aqui é o mesmo princípio. Então, se a gente pegar menos 273, passar para o outro lado somando, temos o nosso resultado, que é 287 Kelvin. Alguns números que vocês vão ver bastante por aí vai ser esses 287, 29 alguma coisa, até 300 Kelvin, que vocês vão ver bastante em química, porque provavelmente lá vocês vão ter que fazer a operação em Kelvin, dependendo do exercício, porque às vezes, como é disciplinar, a gente utiliza Celsius ainda, mas muitos aparecem em Kelvin obrigatoriamente. Em física, acho que a gente vai usar bastante Kelvin. E vai ser sempre em torno desses números, porque é uma temperatura que vocês já conhecem, que é 14, 15, 25 graus Celsius, que a gente utiliza com bastante frequência. Isso chama condições naturais de temperatura e pressão e condições, eu não lembro qual era o outro, será normais de temperatura e pressão, que são dois situacionais diferentes específicos para você dimensionar os seus cálculos. Enfim, a gente vai ver isso futuramente, porque vai entrar na cabeça de todo mundo. Cálculo em Fahrenheit. A gente, de novo, vai aplicar a regrinha da multiplicação. Passo 9 multiplicando 14. Do outro lado, 5 multiplicando f menos 32, porque é um número único. E a gente vai ter o resultado. 126 da esquerda igual a 5f menos 160. Tendo, então, 5f igual a 286. E a gente tem a temperatura em Fahrenheit, 57,2. Tudo tranquilo até aqui? Temperatura. O 286 passou dividindo, né? Oi? Quer dizer, o 5 ele dividiu o 286, Isso! né? Perfeito. Tá. Isso mesmo. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. A gente fala, é só. Deixa eu ver. Eu consigo fazer. Como que eu faço isso? Abrir uma lousa interativa. Vocês estão vendo a lousinha aqui? Não. Legal. Então eu tenho que fazer com que ela apareça. Fio. Espera um minutinho. A gente vai trocar aqui, ó. Agora sim, certo? 86 igual a 5 vezes. Eu só tô com uma dificuldade aqui de agora abrir a tela que ele devia estar mostrando. Agora. Agora sim. Beleza. Aqui. Aí. Vai sair bem feio, mas eu vou tentar só pra explicar isso aqui rapidinho. Que nem você perguntou. 28 O feião igual 5F. Isso aqui é só um conhecimento assim base, porque eu acho que a gente entra muito num vício nisso. A gente fala muito, né, nessas equações, tipo, passa pro outro lado fazendo uma operação inversa, certo? Só que, tipo, para fazer essa operação, tipo, não é matematicamente a regra, né? Tipo, você passa pro outro lado invertendo a operação. Pronto, é assim que resolve a equação. Quem disse foi Platão, tá ligado? Não, não é isso. Como a gente sabe que isso aqui é uma equação, significa que esse número é igual a esse número. Esse número aqui está, vamos dizer assim, em forma de incógnita. A gente sabe que ele é 5 vezes o f, e é o f que a gente não conhece, certo? Então, por que quando a gente passar esse 5 para cá, ele vai entrar
dividindo. Porque agora sim, 2, 8, meio, igual 5, vou pôr aqui, vezes F. O que vai acontecer? Para que você consiga a resposta do F, que é a única incógnita que você tem nessa equação, e ela está multiplicada por 5, você tem que fazer com que o F ele apareça sozinho desse lado da equação. Então, o que vai acontecer? Para você fazer com que o F fique sozinho desse lado da equação, você vai dividir essa equação por 5. E por isso vai cortar. Só que se isso é uma igualdade, uma equidade, você obrigatoriamente tem que dividir o outro lado por 5. Então, por isso que a gente fala que quando tem multiplicando, a gente passa dividindo. Na realidade, é essa operação que acontece. Só que, tipo, eu não aprendi isso quando eu tava na escola. Eu tava fiel que era, mano, passou, já era. E aí, muitas vezes, gera aquelas confusões por causa do sinal, saca? Enfim. Tudo certo até aqui? Vamos dar continuidade? Deixa eu tenho que colocar a tela, né? Perfeito. Tiramos, então, as temperaturas em relação à temperatura e como a gente vai fazer essas conversões de temperatura. Ficou alguma dúvida? Perfeito. Ó, a partir de agora, eu acho que a aula vai ficar um pouco mais leve também, porque vai sair um pouco das contas. Porque as contas em relação a calor vai ficar um pouco mais para frente. Que, como eu falei logo no início, são contas um pouco mais complexas. Então, a gente vai falar agora de calor. Então, o conceito moderno do calor é o seguinte: o calor é a energia transferida de um corpo para outro em virtude unicamente da diferença de temperatura entre eles. Então, quando a gente está falando de calor na física, é a energia transferida de um corpo. Tranquilo? A gente vai ter que assumir esse critério para começar a fazer esse estudo. Com o conceito de calor, a gente já sabe que vai ser uma energia que vai vir da agitação das moléculas. Por isso que a gente estava falando de temperatura. Só que tudo que esquenta também resfria, e tudo que resfria pode esquentar, como é o nosso planeta. Legal. O que vai acontecer? Quando você tem diversos corpos com diversas temperaturas e eles estão em contato, ou muitas vezes pode ser um citacional, por exemplo, a gente nesse frio. Estamos submetidos a um frio e nós somos naturalmente emanantes de calor. Por isso que está frio. Se a gente não tivesse uma temperatura interna tão alta, a gente não estaria com tanto frio. Todas essas relações são em relação ao nosso equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é a situação quando dois ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura após uma transferência de calor. Isso aqui ainda não. Volta para cá. Então, a gente viu que o calor é a energia transferida de um corpo e o equilíbrio térmico ocorre após a transferência após a transferência da energia dos corpos. E o calor, que é a energia transferida entre os corpos, está relacionado à temperatura, que é o grau de agitação cinética que as moléculas possuem. Moléculas barra átomos barra o que você estiver medindo. Por exemplo, se eu quiser medir a temperatura do gás hélio, são só átomos. Então a gente vai medir o grau de temperatura à base desses átomos. Agora, quando a gente coloca um termômetro debaixo do braço, seria um complexo molecular ali, que é o seu braço, o seu tecido ali. Beleza até aqui? Ficou alguma dúvida do que a gente vai tratar entre calor e equilíbrio térmico? Perfeito. Até aqui tranquilo. Perfeito. Não, hoje ainda bem de boa, gente. Amanhã não. Semana que vem o bicho pega. Aí eu não posso nem fazer nada. Porque a gente vai começar a dimensionar calor e equilíbrio térmico. E o que mais pesa é a lógica. De verdade. Professor,
Isso que você está explicando é a base da física. Por isso que a gente tem que ter essa base boa para entender os outros conteúdos ou não? Não é a base? Você está certa, mas eu vou te complementar um pouco. Sim, isso aqui é a básica, mas isso aqui é a básica da termologia. Então, é essa ala da física em específico. Por exemplo, na frente 1 agora vocês estão vendo cinemática. Vocês vão ver ali um outro tipo de energia, que é a energia cinética dada pelo movimento de uma partícula. No caso, a temperatura, ela já é uma energia refletida pela energia cinética das moléculas. Então, por exemplo, quando você for estudar cinética, você vai ver grandes objetos, que é do nosso entendimento, né? Vamos dizer, grandes nas nossas dimensões de humano, carros, trens, ônibus, e suas relações de movimento, seu corpo, ou até mesmo alguns disparos. Muito exercício aparece, vamos disparar uma bola de canhão, vamos derrubar uma bola de boliche de 30 andares do prédio. Esses experimentos que aparecem. Aqui no caso, a gente vai tratar desse fenômeno térmico, que é em relação à temperatura já. Por que a gente estuda assim meio que separado? Porque o mesmo corpo ele pode estabelecer diferentes tipos de temperatura. Nossa, tá horrível me ouvindo, gente, de verdade. Tipo, eu tô com fone e eu tô ouvindo um eco. Aí eu consigo ouvir a minha voz e isso me atrapalha muito pra falar. Mas senão eu não consigo ouvir vocês, o bagulho é louco. Enfim. Deixa eu tentar. Como você falou, sim, isso é a base, só que a básica em relação à termologia. Assim como vocês devem estar vendo, se bobear, vetores ainda, ou devem estar. Acho que o Luciano não começou vetores ainda. Vocês vão ver a base para estudar cinemática. Porque, por exemplo, se eu falei para você, pô, energia cinética, essa parte da cinemática, você está estudando o movimento das coisas. Faz sentido eu falar de movimento se eu não souber para onde o bagulho está indo, a direção que ele está indo, a velocidade que ele está indo, certo? E a dimensão dele. Então, a gente precisa estabelecer. E por isso que a gente aprende vetores antes de cinemática. Para a gente aprender a indicar o que está acontecendo em relação ao movimento. E do mesmo jeito, tem ainda outras frentes da física que a gente vai ver aqui. Então, futuramente, eu vou dar uma aula muito assim em relação à ótica, que a gente vai ver um pouco de luz e reflexões e espelhos. Eu acho que o Luciano. Eu não lembro o que o Luciano vai. Acho que ele vai dar ótica exclusivo, não vai ser eu. Eu vou dar elétrica. A gente vai ver um pouco de correntes elétricas. Porque que quando você aperta o interruptor, a luz apaga, ou ela acende, ou porque a gente não pode enfiar o dedo na tomada, ou como fugir de um carro que um fio de alta tensão caiu do poste em cima do seu carro. Tem como você fugir, mesmo com o carro pegando fogo, sem danos, gente. Sem tomar choque do chão. Enfim. Entendeu? Tranquilo? Vamos seguir. Sim, sim. Então, se a gente falou de equilíbrio térmico, agora a gente tem que entender como faz para essa temperatura alcançar o equilíbrio térmico. Até a aula de sobrevivência. É isso. A aula de sobrevivência vai ser legal. Essa aula aqui tem um bagulho bem legalzinho. Então, como que o calor se transmite? A gente vai falar então do primeiro meio, que é a condução térmica. A condução térmica, então, é um processo de transferência de calor, onde ocorre principalmente nos sólidos, e só acontece em meios materiais. Então, a gente sabe que condução térmica só vai acontecer em meios materiais e sólidos, principalmente sólidos. No caso, aqui eu peguei o resfriamento da lava, né? Que é nítido, né, essa mudança. Por exemplo, outro exemplo de condução térmica é a panela no fogo esquentando uma água, onde a panela está transmitindo calor para a água por meio de condução. Aqui no caso, o ar resfriando. Tranquilo até aqui, porque ela já sai quente. Gente, essa parte assim, se vocês tiverem dúvida, é a hora, porque esse tipo de conteúdo não é o tipo de conteúdo que é difícil, mas é o tipo de conteúdo que os cornos do Enem botam de pegadinha, tá ligado? Então é uma palavrinha ali que vai estar diferente que você vai esquecer tudo que eu falei e tudo que falaram sobre termologia. Então falem na hora. Convecção térmica. A convecção térmica é uma das formas de propagação do calor onde ocorre nos líquidos e nos gases. O nome dessa transmissão do calor acontece por causa de meios
correntes de convecção circulares que se formam por conta da diferença de densidade entre os fluidos. Agora é a parte legal da aula. A parte mais legal assim das teorias. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Se alguém já ouviu falar, perfeito. Talvez você lembre ou aprenda um pouco mais, não sei quanto. Mas eu vou comentar um pouco de convecção térmica em cima do tema anomalia da água. Ou comportamento anômalo da água. Não sei se alguém já viu alguma coisa sobre isso, mas às vezes sim. Ou até mesmo, por que a porra do gelo boia? Por que o gelo boia, velho? O bagulho tá duro, não afunda. Por que o gelo boia? A gente vai descobrir por que o gelo boia. Então, o comportamento anômalo da água se dá em relação a isso. Quando a gente está diminuindo a temperatura de alguma coisa e ela tende a solidificar, os sólidos são conhecidos por terem maior densidade, certo? O que acontece na água é o contrário. Então, quando a gente tem o comportamento anômalo da água e a gente tira o volume e a densidade na relação dos 0 graus Celsius ali, no caso a escala ali, vamos entender de 0 a 4 graus Celsius, certo? Ou 0, né, aqui, a 4. E aqui é um θ, que significa crescimento da temperatura e vai até o além. Mas o interessante é essa curva dos 4 graus Celsius. Por quê? Conforme a temperatura vai diminuindo, o volume dele tende a aumentar. E conforme a temperatura vai diminuindo, a densidade dele vai diminuindo, já que o volume aumentou, e elas são grandezas inversamente proporcionais, certo? Aumentou um, diminuiu o outro, e assim vai seguindo. Graças a esse comportamento anômalo da água, que faz o gelo boiar, que foi o diferencial, assim vamos dizer, para algumas espécies conseguirem se alimentar. Por quê? Pensando nas condições de gelo lá. A gente vai ver lá no Polo Sul, Polo Norte, enfim. Quando você tem essa água congelada para a parte superficial, significa o quê? Se quem que é o mais denso fica para baixo e quem que é o menos denso fica para cima, a gente pode observar que o mais denso aqui então é a água a 4 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Se a água ela é mais densa, com 4 graus Celsius, significa que quando você está lá fora, no 0 grau, do ladinho do urso, o peixe que está lá embaixo da água está em 4 graus Celsius. E isso que foi um dos fatores que conseguiu diferenciar assim, a evolução da vida na Terra. Muito louco. E aqui é a parte 2 da evolução da nossa vida na Terra, que é a radiação térmica. Ou vamos tomar um bronze. Essa é clássica, todo mundo conhece, por isso que eu coloquei o nosso solzinho aí. O calor que seguimos ao aproximar uma mão de uma lâmpada incandescente é essencialmente um resultado de radiação infravermelha emitido pelo filamento incandescente e absorvido pela mão. Todos os objetos emitem radiação eletromagnética, chamada de radiação térmica, por causa da sua temperatura. Então, sim, o grau de agitação das moléculas vai fazer com que ocorra a emissão de ondas eletromagnéticas infravermelhas, né? Isso aí, infravermelhas, que é aquele calor que você sente quando você coloca a mão em cima da vela, assim, a altura relativa do fogo, e é o calor que você não sente quando você coloca a mão do lado da vela, porque ele está queimando o oxigênio ali na ponta e a luz, ou desculpa, a onda, ela é direcionada, ela possui direção. Ela só não espécie. Tudo tranquilo até aqui, entenderam como funciona a radiação? É só uma transmissão eletromagnética. Então a gente não vê, a gente não sabe o que está tendo, mas a todo momento está acontecendo. Inclusive, caso você fique desconfortável, me desculpe, mas nesse exato momento tem uma caralhada de onda passando pela gente. E não sabemos ao certo se isso é danoso ou não ainda, né? Porque a humanidade começou a essa exposição alta de ondas de diversas amplitudes, diversas frequências. Anyway, ia falar diversas de novo. Diversas amplitudes, diversas frequências sobre todo o seu corpo. E todo mundo está submetido a isso. Viva o 5G. E vamos aí. O último desafio, que é o nosso querido desafio da semana.
A ideia, como eu falei lá atrás, é da gente criar um próprio termômetro. Como que a gente vai, então, criar esse próprio termômetro? Eu coloquei aqui como uma dica. Eu não falei também propositalmente assim, não fiz a conta com vocês para tentar propor esse desafio mesmo. Como que a gente vai criar o nosso próprio termômetro? Para fazer isso, então, precisamos definir a escala que vocês vão escolher, a parte de vocês, que aí a escala vai vir a partir da onde? Da definição do ponto de ebulição e do ponto de fusão. A escala vai nascer na relação do tamanho, da distância desses dois pontos. Então, a partir disso, a gente vai utilizar o método da regra de 3 para calcular as equações de conversão. Então, fica aí o desafio. Se vocês... Eu deixei isso bem aberto, então, assim, se eu tiver dúvida, não conseguir, mano, você fala assim, ó, não entendi, não consegui fazer, não dá. Aí eu vou falar, tá. E aí a gente dá um jeito da gente fazer junto e etc. Tudo bom, então? Tudo certo? Alguma dúvida em qualquer parte do conteúdo? Qualquer coisa? Conta que não entendeu. Coisa que passou em branco. Perfeito, gente. Se tiver tudo bem para vocês, tá tudo bem para mim. Então, galera, hoje é só. Não tenho muita coisa para falar. Como eu falei, acho que a próxima aula que vai ser mais pega, que vai ter a partir dali o dimensionamento e cálculos com quantidades de calor. Então, ali a gente vai começar a pega a fórmula, decora a fórmula, aprende a fórmula. No caso, esse desafio que eu coloquei para vocês aí, quem conseguir provavelmente não vai ter a sacada, mas pode tentar também depois pela curiosidade. Esse desafio é o resultado de como chegou naquela equação geral de conversão de temperatura. Então, o que vocês estão fazendo aí foi feito com Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E eles resultaram naquilo. Então, fica aí para vocês. Meus queridos, uma boa noite a todos. Uma próxima aula aí excelente. E um abraço, viu? Tchau, Boa noite. professor. Tenha uma ótima noite. Obrigado Valeu. pela aula. Valeu. É o de sempre, né? Vou estar. Ah, gente, eu não coloquei a aula 1, tá? Foi intencionalmente, porque eu não... Mano, tinha 6 slides ali. Não foi uma aula preparada. Essa aqui eu vou postar e etc. Vai ter lista. Um beijo a todos, boa noite.